Olá, gigantes! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei o horário que vocês acompanham, mas aqui estamos para fazer a revisão final da matéria de direitos humanos do nosso projeto Invadir Alagoas. Eu sou o professor André. Hoje nós vamos passar por uma revisão final, as previsões, as minhas apostas para as cobranças da CESP. Vamos nos basear bastante nas últimas provas, principalmente Polícia Federal, PRF, Polícia Civil do DF e muitos concursos também da carreira de combatente das polícias militares Brasil afora, tá? Também trouxe questão aí da Polícia Militar Tocantins, que deu o que falar nesse ano 2021. E vamos embora. O professor hoje está com a voz um pouquinho diferente, tá bom? Eu estou me recuperando de uma gripe forte, por isso que estou gravando a aula aqui na plataforma, em vez de presencialmente com os senhores e senhoras. Tá bom, minha gente? Vamos embora. Hoje é muito rápido, hoje não tem edição e desde já peço desculpa por eventual tosse, espirro e por aí vai. Vamos embora, guerreiros, simbora. Começar aqui a nossa revisão, compartilhar a tela com vocês. Tá? Só um momentinho. Então, pau. Voltamos. Vamos lá. Nossa revisão final, pessoal. Tenho certeza que vocês vão se dar muito bem na nossa prova de direitos humanos. Vai ser uma prova que vai exigir o raciocínio do aluno, somado aos conceitos e às dicas e as características, esse novo jeito de ver direitos humanos, não é? Tão cobrado hoje em dia, todas as provas de carreira militar têm sempre a menção a direitos humanos, e vamos embora fazer essa nossa revisão final, pessoal. Vamos embora. Primeira aposta, primeira previsão do professor. Claro, gente, claro que vai cair questões sobre as gerações dos direitos humanos ou as dimensões dos direitos humanos, tá? Gerações é um termo que cada vez mais vem caindo em desuso pelo seu sentido mesmo, né? De que uma geração acaba para começar outra. São as dimensões de direitos humanos, né? Que a doutrina ela fala às vezes de 5, 6, já vi autores falando de 7. Agora, para fins de provas, nunca esquecer as 3 principais dimensões, que são aquelas associadas às 3 ideias principais de historicidade, de evolução dos direitos humanos, tá? O conceito de liberdade, o conceito de igualdade, o conceito de fraternidade. Então, prestem atenção, tá bom? Os direitos de primeira dimensão são sempre aqueles direitos políticos, de liberdades individuais, tá bom? Direitos que englobem a autonomia, a defesa, a participação das pessoas, certo? É o que a gente chama de uma prestação, mas uma prestação negativa por parte do Estado. É o famoso Estado, não faça. Estado, não faça isso. Não adentre na minha vida privada, não adentre na minha liberdade de consciência, de crença, na minha liberdade de manifestação com fins pacíficos e sem armas. São os nossos direitos de primeira dimensão, tá bom? Os nossos exemplos principais no surgimento deles. Temos aqui bons exemplos que a CESP adora, tá? Bill of Rights, um documento em inglês, que já trazia vários limites ao poder do Estado. A famosa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. A nossa primeira Constituição, certo? A Constituição do Império, já trazia alguns direitos humanos de primeira dimensão. E a nossa Constituição republicana também é considerado nessa dimensão, certo? Direitos de primeira dimensão, lembrem. Os de segunda dimensão já exigem fazer por parte do Estado, uma prestação positiva por parte do Estado, tá bom? Além de exigir que o Estado não faça,
não se meta, não intervenha. Agora nós precisamos que ele faça e garanta direitos econômicos. Ah, professor, quer dizer que a economia tem a ver com direitos humanos? Sim, os direitos econômicos são previstos nessa segunda dimensão, né, o fazer do Estado. Direitos sociais, o Estado garanta direitos sociais, direitos culturais, além disso, o direito ao lazer, por exemplo, o direito à segurança pública, por exemplo, o nosso direito à saúde, né, previsto constitucionalmente, é considerado um direito de segunda dimensão, a prestação positiva do Estado. Tá bom, gente? Como os exemplos mais marcantes que a CESP adora, a Constituição do México, a Constituição de Weimar, da Alemanha, a nossa Constituição de 34, da era de Getúlio Vargas, já traziam essas menções aos direitos de segunda dimensão. Show de bola, gente? E ato contínuo, principalmente após as grandes guerras, nós vemos a participação, a discussão, o debate sobre direitos de terceira dimensão, que nós temos o link com o conceito da fraternidade, tá bom? São os direitos supra-individuais, certo? Direitos de solidariedade, direitos globais, direitos ao desenvolvimento sustentável, direito ao meio ambiente sadio. Vejam que sai da esfera individual da pessoa sujeita, certo? E como exemplo principal, né, já havia a CESP cobrando também, a nossa Carta Magna, a nossa Constituição Brasileira de 88, ela faz menção a direitos de terceira dimensão, sim, direitos globais, supraindividuais. Então, queridos, atenção, saber essa diferença, saber cada conceito associado às dimensões, o primeiro a liberdade, o segundo a igualdade, o terceiro a fraternidade, e sempre ter em mente os documentos principais, tá bom? Se a CESP cobrar, a Constituição mexicana trouxe o que de novidade? Direitos sociais, direitos de segunda dimensão. E a nossa CF de 88 traz quais tipos de dimensões? Os 3 tipos, tá? Prestação negativa, prestação positiva e direitos globais. Certo, gente? Vamos embora. E claro, 100% das vezes a CESP ama trazer as principais características dos direitos humanos, tá, gente? A gente vai fazer essa mega revisão, vamos relembrar, e a gente vai ver que sempre nas questões, principalmente quando é certo ou errado, a CESP faz uma troca de conceito, né? Dá um enunciado correto, mas troca o conceito. Às vezes troca a historicidade dos direitos humanos pela vedação ao retrocesso. Tá bom, gente? Então, fixem, tenham em mente, para fins de prova, quais são essas características principais dos nossos direitos humanos, tá certo? A primeira, que aqui eu destaco, a inerência dos direitos humanos, que o nome já diz, o sujeito passivo dos direitos humanos são todos os seres humanos, independentemente de quem seja, independentemente do que faça ou do que fez. Mesmo violadores de direitos humanos são sujeitos dos direitos humanos. O princípio de inerência, tá, gente? Dá para todos, sem distinção. E o que parece bastante com as próximas 2 características, a universalidade e a transnacionalidade, certo? Inerência quer dizer quem recebe os direitos humanos, quem é o sujeito passivo. Universalidade diz que não há distinção entre esses sujeitos passivos. Vejam que são conceitos parecidos, mas a universalidade que é justamente não importar essas diferenças, tá bom? E a transnacionalidade tem a ver com a questão geográfica, não importa onde, se são comunidades indígenas, se são comunidades afastadas da dita sociedade, não importa onde, os direitos humanos são transnacionais. Beleza, gente? Uma característica importantíssima, sempre lembrada pela CESP e SEBRASP,
é a indivisibilidade dos direitos humanos, tá bom? Direito humano não é que nem uma barrinha de chocolate que a gente pode quebrar em vários quadradinhos e comer uns na hora que quer e outros em outro momento, tá, gente? Eles são indivisíveis. Os direitos humanos não são fracionados, também chamado de unicidade dos direitos humanos. Assegura que não ser possível se reconhecer apenas alguns direitos humanos. Não há self-service de direitos humanos, tá, gente? É único, é um conjunto único, um conjunto de dimensões construídas com base na história e se aplicam de modo indivisível. Show? Beleza, pessoal? Uma outra característica importantíssima, não esqueçam, a interdependência. Os direitos humanos, principalmente as suas gerações, elas são interdependentes, uma da outra, certo? Muitas vezes, para o exercício de um direito humano, a gente tem que passar obrigatoriamente pelo exercício de um outro direito de uma dimensão diferente, tá? Como é que a gente pode garantir o direito de segunda dimensão ao lazer, a prestação do Estado, se o Estado não garante minimamente o direito à vida, não é? Que já é uma primeira dimensão. Existe essa interdependência. Os direitos humanos são interdependentes. Tá bom, pessoal? Show? Indisponibilidade dos direitos humanos é uma característica muito lembrada, muito, muito, muito mesmo. E esse dispor de disponibilidade não quer dizer que você está disponível, né? Não é algo, alguém disponível. A indisponibilidade é no sentido de não abrir mão. O ser humano não pode abrir mão dos direitos humanos, não pode dispor, não pode suprimir, não pode encerrar, cancelar, não pode. É indisponível. Lembrem do princípio da inerência. São para todos os seres humanos, tá certo? Você não pode dispor, abrir mão do seu direito de honra, você não pode abrir mão do seu direito à liberdade de consciência, e por aí vai, tá, gente? Não confundir com suspensões momentâneas. Lá na classe eu já dei até o exemplo dos reality shows, né? Perdão. Os reality shows em que você suspende momentaneamente o seu direito à privacidade para permitir as câmeras ligadas 24 horas. Um lutador, no momento da competição, ele pode suspender momentaneamente seu direito à integridade física. Se ele apanhar, o adversário não vai ser condenado por ferir a integridade física dele, mas jamais dispor dos direitos humanos, tá certo? Gente, imprescritibilidade, direito humano não prescreve. Pelo decurso de prazo, de tempo, não prescreve. As matérias, principalmente quando são julgadas por organismos internacionais, né? Tribunais penais, convenções, comissões interamericanas, interafricanas, demandam muito tempo para se analisar tudo isso, para analisar as reuniões, as provas, a questão do direito internacional, e não combina com a prescrição, não é? O direito humano, tenham em mente, ele não prescreve pelo decurso do tempo. Show? Complementariedade, direitos humanos, eles são complementares, ou seja, não há hierarquia entre direitos humanos. Não há, gente. Não podemos afirmar que o direito humano à vida é hierarquicamente superior ao direito humano ao nome. Não podemos afirmar isso, certo? Eles são complementares. Óbvio que, caso a caso, se tivermos um aparente conflito entre direitos humanos, nesse caso teórico, o direito à vida ele deve prevalecer momentaneamente, pontualmente, sobre o direito ao nome, por exemplo. Mas não, jamais falamos de hierarquia entre eles. Tá certo, gente? Próxima característica, não esqueçam, inviolabilidade
Direitos humanos não podem ser descumpridos. Eles são invioláveis, sob pena de o violador dos direitos humanos arcar com com as consequências devidas dessa violação, certo? Facinho, tranquilo. Irrenunciabilidade, parece muito com a indisponibilidade dos direitos humanos, mas enquanto nesta, diz que os direitos humanos você não pode dispor, fazer o que quiser, dispor, vender, alienar, emprestar, não pode, indisponíveis. Também são irrenunciáveis. Você não pode simplesmente cansei de ser sujeito passivo de direitos humanos, quero viver perigosamente, quero renunciar meus direitos humanos. Não pode. Direitos humanos são irrenunciáveis, viu? O professor está se recuperando de uma gripe forte, já disse para vocês, e hoje tem gravação. Vai ter umas tosses sim, tá, gente? Próxima característica, uma das mais cobradas, se não a mais, viu, pessoal? Arrisco dizer se não a mais, a historicidade dos direitos humanos, certo? Historicidade dos direitos humanos estão vinculados ao desenvolvimento do próprio homem, tá? O desenvolvimento histórico, desenvolvimento cultural do ser humano, certo, gente? Os direitos humanos que outrora fizeram sentido, hoje talvez não façam tanto, mas é graças a ele, essa construção histórica, que nós chegamos no patamar atual, certo? Direitos humanos têm a principal característica da historicidade, tá certo? É a conquista paulatina da sociedade, que vai aumentando dimensões até se chegar no todo nesse conjunto histórico. Tá bom, gente? Não esqueçam. Historicidade, ou desenvolvimento histórico, é uma das características mais cobradas pela CESP. Eu tenho certeza que vai cair também na nossa prova da PM Alagoas. Certo? Próximo é a vedação do retrocesso, ou vedação do regresso, ou também já vi falando de princípio do non-cliquet. Certo? Direitos humanos, lembre, a última característica que nós vimos, historicidade. Historicidade, a construção paulatina dos direitos humanos até um certo momento, desde que associada a essa próxima característica, que é a vedação do retrocesso. Direitos humanos, quando são conquistados e consolidados, não podem retroceder. A gente só tem que pensar adiante, em próximos, em novos direitos humanos, certo? Não há a possibilidade de retrocesso ou de regresso nos direitos humanos. Não há. Ok, gente? E a próxima e última característica que eu trouxe aqui para vocês é a da prevalência da norma mais benéfica, que tem tudo a ver com a complementariedade dos direitos humanos, certo? Lembra quando eu falei que direitos humanos não são... não há hierarquia entre os direitos humanos, e a gente pode resolver as questões pontuais através dessa última característica aqui, da prevalência da norma mais benéfica, caso a caso. Na solução de um caso concreto, tem que se analisar o caso concreto, deve prevalecer a norma mais benéfica para a vítima da violação dos direitos humanos. O exemplo que eu dei para vocês, o direito à vida vai ser prevalente no caso concreto do que o direito ao nome, tá bom? Mas não há hierarquia entre eles. Certo, gente? Essas são as questões, as minhas apostas na questão mais doutrinária de direitos humanos. Saibam as gerações, saibam os conceitos, tá certo? Direitos humanos sempre associados a essa questão internacional, tratados, convenções no âmbito internacional, certo? Já vi a CESP chamando também de direitos públicos subjetivos. Direitos públicos garantidos pelo Estado
subjetivos, certo? Conceitos, gerações e características. Pessoal, agora uma parte mais dogmática, vamos fazer aqui umas previsões sobre o que pode ser mais cobrado, sobre o ponto do nosso edital, que é a nossa CAD, né? A nossa Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecido como Pacto de San José da Costa Rica, um documento de 1969 e que a CESP usa como se Bíblia fosse, tá, gente? Então, a gente vai começar aqui uma aula de revisão, a gente vai apostar 100% que o que vai ser mais cobrado são os direitos políticos individuais, certo? Lembrem que o Pacto de São José só traz especificamente os direitos de primeira dimensão, tá, pessoal? Então, ele traz direito à vida, à integridade, a proibição à escravidão, ele traz o direito às garantias judiciais, certo? Mas não faz nenhuma menção expressa a quais são os direitos de segunda e terceira dimensão, tá bom? Até no item 26 ele fala sobre direito de segunda dimensão, mas como uma norma mais programática para o futuro. Então, como não está taxativamente posto no documento, dificilmente se cobrará direitos que não são os políticos, os de primeira dimensão. Show? Separei aqui para você os mais importantes, tá? Já pulei para o artigo 3, o início do capítulo sobre os direitos civis e políticos. Tá, gente? O 3 fala do reconhecimento da personalidade jurídica a toda pessoa. Toda pessoa tem reconhecido uma personalidade. Toda pessoa tem direito de ser uma pessoa e viver como bem queira, desde que não fira certos limites sociais. Tá bom, gente? O direito à vida é muito cobrado e atenção, principalmente sabendo que o Pacto de São José adota a teoria da concepção, ou teoria concepcionista. Tá, gente? Toda pessoa tem direito e respeito à sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Aqui é que onde tem as casquinhas de banana. A banca pode dizer que é desde o momento do nascimento, não é, tá? É desde a nidação. Desde a concepção, já é garantido o direito à vida, segundo o Pacto de São José. E no ponto 2, também muito cobrado, é sobre a pena de morte, que está previsto no Pacto. Agora, apenas nos países que não houverem abolido ainda a sua pena de morte. Os que já tiverem abolido não podem ter a pena de morte restabelecida. Tá bom, gente? Então, a pena de morte é prevista no Pacto? É. Desde que para aqueles países que ainda não a aboliram. Tá certo? E mesmo assim, apenas pode ser aplicada em delitos mais graves, cumprimento de sentença, lembra aí da competência dos juízes, não pode haver tribunal de exceção. E jamais, nunca, a pena de morte pode ser aplicada a delitos políticos, tá bom? Apenas para crimes comuns. Tá certo, gente? Jamais. O pacto prevê que não cabe pena de morte para crimes políticos. Show? Também quero que vocês prestem muita atenção que o próprio pacto traz algumas limitações a essa pena de morte. Não se deve impor a pena de morte à pessoa que, no momento da perpetração do delito, for menor de idade, menor de 18 anos, maior de 70 anos, ou mulher em estado de gravidez. Algumas limitações a essa pena de morte. Menores de 18 não podem sofrer pena de morte. Maiores de 70 e mulheres grávidas, idem. Certo?
e todo mundo que está no famoso corredor da morte tem direito de solicitar os famosos perdões, né? A anistia, o indulto, a comutação, a troca da pena. Todos, antes da execução, têm direito de solicitar anistia, indulto e comutação. Tá bom? E atenção, enquanto couber recurso, não se executa, tá, gente? Não se pode executar a pena de morte enquanto seu pedido estiver pendente de decisão. Beleza? Integridade pessoal, o artigo 5º, também cai bastante. Principalmente o ponto 3, a pena não pode passar da pessoa do delinquente. Isso é previsto na nossa Constituição, o princípio da intransponívelidade da pena, se não me falha a memória. Uma pena não pode passar para outra pessoa. O filho não pode pagar pela pena pelo crime cometido de um pai, por exemplo. A pena não pode passar da pessoa do delinquente, certo? É para a pessoa. Processados e condenados devem ficar separados. Até rimou, né, gente? Está previsto no pacto. Menores também separados e, além disso, submetidos a um tribunal especializado, que hoje em dia é a vara da infância. Tá, pessoal? Mas desde 1969 já está previsto aí esse tratamento diferenciado. Tá bom? E aqui ela ainda traz um pouquinho de finalidade da pena. Pena privativa de liberdade, tem por finalidade reformar e readaptar os condenados. Cuidado, tá, gente? Casquinha de banana. A prova pode perguntar se as penas de multa, a pena restritiva de direito, tem por finalidade a reforma e a readaptação. Não, tá bom? É apenas o cárcere. A pena privativa de liberdade é que tem essa finalidade de reformar e readaptar o condenado para o convívio social, tá bom? Outro artigo, a proibição da escravidão e do tráfico de mulheres, tá, gente? Ninguém pode ser submetido à escravidão, servidão, tráfico de escravos, tráfico de mulheres, são proibidos 100%, sem exceção, tá bom, gente? Agora, muita atenção que existem as exceções ao que é visto como trabalho forçado, trabalho obrigatório. Alguns trabalhos são exigidos pelo Estado, sem que isso o caracterize como escravidão ou servidão. Tá bom, gente? Então, ó, não constitui trabalho forçado obrigatório. Trabalhos normalmente exigidos de pessoa reclusa, tá bom? A limpeza na cela, as refeições na cozinha, trabalhos normais de uma pessoa reclusa não são vistos como trabalho forçado ou obrigatório. Serviço militar não é visto como trabalho forçado ou obrigatório. Serviço imposto em caso de calamidade pública, em um caso de uma excepcional calamidade, ou bem-estar da comunidade que está sendo garantido, não é trabalho forçado, tá, gente? E os trabalhos que fazem parte das obrigações cívicas normais, né, como, por exemplo, o voto obrigatório, não é considerado um trabalho forçado ou obrigatório, tá, gente? O ponto da liberdade pessoal também é muito cobrado, principalmente porque traz alguns conceitos novos, tá? Tais como as prisões por dívida, audiência de custódia, certo? E alguns outros direitos voltados ao cárcere, tá? Ninguém pode ser privado de sua liberdade, salvo pelas causas fixadas nas constituições. Ninguém pode ser submetido à detenção ou encarceramento arbitrário. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da sua detenção e notificada sem demora da sua acusação ou acusações formuladas. E esse ponto 5 é justamente o que trata da audiência de custódia, tá? A audiência de custódia é uma audiência que foi internalizada no nosso direito,
graças à Declaração Americana de Direitos Humanos, tá, gente? O Pacto de São José. O ponto 5 diz: toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora. Sem demora, tá? A presença de um juiz ou autoridade autorizada pela lei e exercer funções judiciais e tem direito de ser julgado dentro de um prazo razoável, tá certo? Aqui a gente traz o conceito da audiência de custódia, que aqui no Brasil ainda tem um marco temporal, que são 24 horas. Todo aquele que for detido ou retido tem que ser submetido a um juiz em até 24 horas, sob pena de ser posto em liberdade, tá bom? Nessa audiência, justamente para verificar se houve algum tipo de agressão, se houve algum tipo de tortura, não é? Para fins de confissão. E o prazo razoável, a gente também internalizou isso no nosso ordenamento, certo? Tem que ser levado sem demora e ser julgado dentro de um prazo razoável, tá, gente? O ponto 6 fala do direito de recurso, né? Já está previsto no nosso pacto. Ponto 7, gente, fala sobre as prisões civis, tá? A única prisão civil prevista no Pacto de São José é a prisão do inadimplemento de obrigação alimentar, tá, gente? Não fala em mais nada. Não fala em mais nada. Apenas dívida de pensão alimentícia é que pode gerar uma prisão civil apenas, tá bom? Inclusive, já conversei com os senhores que a Convenção Americana, ela até revogou tacitamente o previsto na nossa Constituição, tá bom? Que falava que o depositário infiel também poderia ser preso por dívida. Mas como o pacto tem um status constitucional, ele acabou alterando isso também. Hoje, apenas prisão por devedor de pensão alimentícia que é admitida essa prisão civil. Show? Artigo 8, as garantias judiciais. Quero só chamar a atenção de vocês aqui sobre a presunção da inocência. Está previsto no Pacto de São José, presunção da inocência. É um pouquinho diferente do que está na nossa Constituição, que a nossa Constituição fala de não culpabilidade. O Pacto de São José é mais amplo. Ele fala de inocência. Presume-se a inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Tá? É diferente da não culpabilidade da Constituição brasileira. Mas o pacto fala em presunção de inocência. Certo? Algumas garantias mínimas processuais também, que já estão no pacto. Teria de ser assistido por tradutor ou intérprete, se for gringo. Comunicação do acusado ao acusado da acusação formulada. Isso aqui é uma repetição, nós já vimos anteriormente. Tempo e meios adequados para a preparação da sua defesa, que isso no processo é visto como ampla defesa e contraditório. Contraditório e ampla defesa também já estão previstos aqui. E o direito do acusado se defender-se pessoalmente ou ser assistido por um defensor de sua escolha, tá bom? Existe também essa garantia judicial prevista no pacto. Algumas outras que eu quero trazer uns pontos importantes. O pacto diz que confissão só é válida sem coação e o acusado absolvido por sentença não pode ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos. Eu até brinquei com os senhores e as senhoras lá na nossa aula presencial que depois de uma sentença absolutória, a pessoa pode sair dizendo: matei mesmo, tô nem aí, lero, lero, eu cometi o crime, que ele não vai ser processado pelo mesmo fato. Tá? A sentença, quando ela é condenatória, quando ela te condena, cabe revisão criminal, cabe discutir novamente as matérias. Mas quando é absolutória,
Jamais. Está aí no nosso pacto, um ponto importante. O acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos. Tá, gente? E o ponto 5 já traz a publicidade do processo penal. É coisa importante, né? Em 1969, já trazemos aí a noção da publicidade como regra do processo penal. Qualquer pessoa pode entrar numa audiência, numa sessão plenária do júri e observar, porque a regra é a publicidade do processo penal. Claro que há exceções, né, gente? O que for necessário para preservar o interesse da justiça. Tá, gente? E outros direitos individuais aqui são os que estão elencados, tá? No Pacto de São José, do artigo 9 ao 22, ele traz esses direitos que quero que vocês apenas relembrem, tenham em mente, certo? Não são os direitos mais cobrados em prova, os que mais são esses, até o artigo 8º, até as garantias, mas prestem muita atenção, tá, gente? O pacto fala sobre o princípio da legalidade, que já é previsto na nossa Constituição, o princípio da retroatividade, lei penal só retroage para beneficiar o réu, certo? O artigo 10, direito de indenização por erro judiciário, que está na nossa Constituição também. Erro judiciário gera o direito à indenização. A proteção à honra e à dignidade. A honra e a dignidade são direitos civis e políticos que estão protegidos no Pacto de São José. A liberdade de consciência e a liberdade de religião, tá? Essas são coisas mais intrínsecas ao ser humano, a consciência e a religião. E, por outro lado, o 13, que fala do pensamento e da expressão, já são questões mais para fora, tá? Eu tenho a liberdade de ter a minha consciência e a minha religião, que eu quiser, e tenho a liberdade de manifestar esse meu pensamento e essa minha expressão, desde que seguido alguns limites lógicos e legais, tá, gente? O direito de resposta também está previsto no pacto, tá bom? Todo aquele que ofende alguém pode ser submetido a uma retratação, uma retificação, uma resposta. O direito de reunião igual à nossa Constituição, tá, gente? Todos podem se reunir com fins pacíficos, desde que sem armas, e vedada as atividades e organizações paramilitares, tá, pessoal? A liberdade de associação, e digo mais, de desassociação também. Todos são livres para se associarem e desassociarem onde quiser, sindicatos, associações, grupos em geral, todos estão livres de entrar e livres para sair, tá? Proteção à família, o Pacto de São José já dá uma importância muito grande à família, ao nome, até para fazer jus a quando se fala da personalidade, né? Cada pessoa tem uma personalidade, muito importante que cada pessoa tenha um nome, tá? Uma importância, um direito muito fundamental. Os direitos da criança, os direitos à nacionalidade, à propriedade privada e os direitos de livre circulação e residência. Andar, ir aonde quiser, ficar, estar aonde quiser também, desde que respeitados os limites. E lembre que a norma mais benéfica sempre vai prevalecer, tá? Entre o direito de circulação e o direito à vida, prevalece o direito à vida. Tá bom, gente? Pessoal, essas são minhas apostas. Creio eu, direitos humanos, nós vamos ter uma quantidade de questões
razoáveis. Eu acredito que 8 a 10 questõezinhas. E aqui a gente vai resolver 5 questões. Algumas são inéditas, algumas são da própria CESP, tá, gente? Só para a gente ter a fixação e para vocês saberem que direitos humanos não é matéria de outro mundo, tá? Questão 01, com relação ao conceito, evolução e a abrangência dos direitos humanos. Conceito, tá, gente? Evolução tem a ver com historicidade também, a abrangência, certo? Os direitos humanos, caracterizados como direitos essenciais e indispensáveis à vida digna, variam em decorrência da transformação das necessidades humanas e de acordo com o contexto histórico. A CESP ainda deu uma dica muito boa, né? Histórico. Aqui a gente está falando da historicidade dos direitos humanos. Primeiro, de fato, direitos humanos são caracterizados como direitos essenciais e indispensáveis à dignum, à dignidade da pessoa humana, à vida digna, como a questão trouxe aqui. Tá? E, de fato, ela varia em relação às necessidades humanas, que vão se modificando outrora, né, gente? Transformações das necessidades humanas e de acordo com o contexto histórico. Essa é uma questão certa, o enunciado está perfeito e é a cara da CESP, tá, gente? Essa questão, se não me falha a memória, foi a da PM do Tocantins de 2021. Veja como a CESP faz, né? Ela junta em uma questão só conceito, evolução e abrangência dos direitos humanos. Certo? Questão 02 também fala um pouquinho das características dos direitos humanos. Veja só como é cobrado. Julgue o item a seguir acerca de direitos humanos, segurança pública e polícia comunitária. Os conceitos da CESP são assim, tá, gente? Não tenham medo. As questões são interdisciplinares, tá? Bem só, segurança pública, polícia comunitária e direitos humanos. Enunciado: a historicidade, a inalienabilidade, a imprescritibilidade, a irrenunciabilidade, a relatividade, a universalidade e a aplicabilidade imediata são características dos direitos humanos. Para a gente descobrir isso, né, dá muito medo. Será, meu Deus do céu, que aí no meio tem algum que está tornando a questão errada? Vamos ver um por um, certo? Direitos humanos têm como característica a historicidade? Tem. Acabamos de ver isso. Os direitos humanos são inalienáveis? São. A gente não pode aliená-los, vendê-los. Além disso, eles são indisponíveis. Lembra? Direitos humanos são imprescritíveis? Sim. Não acabam pelo decurso do tempo. Direitos humanos são irrenunciáveis? Sim. Eu não posso renunciar aos meus direitos humanos. Cansei, não quero mais, não posso. Eles são relativos? Sim. Aqui, o que quer dizer é que não são absolutos. Claro que eles são relativos. Claro que pode acontecer um conflito, um aparente conflito entre direitos humanos. A gente sempre prioriza a norma mais benéfica para o sujeito dos direitos humanos. Relatividade aqui quer dizer que não são absolutos, tá, gente? Universalidade, sim, é para todos. E a universalidade é muito umbilicamente ligada à transnacionalidade e à inerência, né, gente? Para todas as pessoas, independente de onde estejam, independente de características físicas pessoais. E, por fim, eu quero chamar a atenção agora da aplicabilidade imediata. Isso aqui é uma matéria que está na nossa Constituição, tá bom? Mas que é também cobrado em direitos humanos. Os direitos humanos têm aplicabilidade imediata, o que significa que não precisam de normas que o complementem. Não preciso de uma lei, de um tratado, de um decreto, de uma MP, para aplicar os direitos humanos. Eles são
aplicáveis. Eles têm aplicabilidade imediata, tá, gente? Se existe já a previsão do direito humano à integridade física, eu não preciso aguardar a criação de uma lei específica para falar sobre isso. Aplicabilidade imediata. Imediata, tá, gente? Se aqui tivesse mediata, estaria errado. Mediata significa precisa de algo para completar. Mas a aplicabilidade imediata é uma característica, todas essas também são. A questão está correta, tá, gente? Questão número 3. Parece bastante com a segunda. E eu trouxe aqui porque eu acredito que a CESP vai trazer também questões sobre conceitos e sobre aplicabilidade, abrangência, características, tá? Com relação ao conceito, a evolução e a abrangência dos direitos humanos, julgue o item a seguir. Se me falha a memória, essa aqui também veio da PM Tocantins, tá, gente? Que é 2021. A aplicabilidade e a garantia dos direitos humanos no Brasil depende de regulamentação. Com a explicaçãozinha que eu dei, a gente sabe que isso aqui está errado. Não depende de regulamentação. É de aplicabilidade imediata. Aplica-se na hora, no caixa, sem burocracia, tá, gente? Então, o que torna a questão errada aqui é dizendo que depende de regulamentação. Está falsa, não depende. A quarta questão, um pouquinho sobre a nossa CADE, acerca da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, julgue os itens seguintes. A CADE admite a possibilidade de asilo em território estrangeiro de pessoa que cometa crime comum não vinculado à atividade política. É uma questão que também é interdisciplinar. A nossa Constituição traz muita menção ao asilo, mas eu gostei dessa questão e eu acredito que pode ser cobrada sim. Essa questão aqui está falsa, porque o asilo é o asilo político. O asilo ele só pode ser dado se for vinculado a uma atividade política, tá, gente? Então a questão está errada quando diz que pessoa que cometa crime comum não vinculado à atividade política não cabe asilo político. A CESP não colocou o nome completo, né? Asilo político, porque senão ficaria muito na cara. Mas é isso, está lá na nossa convenção. O asilo pode ser dado em um território estrangeiro, desde que vinculados a crimes políticos. Então a questão 4 está errada, tá, gente? E a derradeira, a saideira, a última. Apesar de consagrar o direito à vida, a CADE prevê que a aplicação da pena de morte para os países que a adotam pode ser aplicada aos delitos mais graves, incluindo os delitos políticos. Quase que a questão estava certa, né, gente? Ela está errada por essa última linha aí, que diz que inclui os delitos políticos. Já vimos isso, né, pessoal? Pena de morte não pode ser aplicada a delitos políticos. São para crimes comuns e aqueles considerados mais graves, mais abjetos, mais repugnantes pela comunidade. Tá bom, pessoal? Aqui nós vamos encerrar, viu, pessoal? Vamos encerrar agora. Essa foi a nossa revisão, essa foi a nossa previsão. A minha bola de cristal ela está apuradíssima. E vamos embora. Encarar mais esse desafio. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão ver que direitos humanos tá no papo, tá, gente? Tenho certeza disso. Tudo de bom para vocês. Esse vídeo está sendo postado aqui no YouTube. Então, quem gostou, dá um like, comenta, se inscreve aqui no meu canal, só para saber que vocês estão gostando disso tudo, que é interessante alguns vídeos com revisões, dicas. Quem sabe a gente não faz esse projeto acontecer, né, gente? Mais um apoio fora o nosso possível. Tudo bom para vocês, gigantes, guerreiras, guerreiros. O professor vai se recuperar dessa gripe agora.
estar torcendo muito pelo sucesso de vocês. Tá? Tchau, meus queridos.